Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Bom dia para os meninos, bom dia para as meninas. Tudo bem? Graças a Deus. Que o Senhor renove sobre você e sobre a sua casa as bênçãos preciosas que só Ele mesmo pode derramar sobre nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, quero convidar você, a gente vai ler alguns versículos desse texto, num passo a passo, sem pressa, sem estresse, com o máximo de objetividade e clareza, buscando aprender aquilo que Deus tem para ministrar à nossa vida. Sabe o que faz diferença na nossa vida espiritual? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz diferença na nossa vida espiritual. Sem a palavra, nós estamos perdidos. Você sabe que a gente pode viver de chavão. Vai dar tudo certo no final. Há uma luz no fim do túnel. Chavão. Essas coisas que a gente fala desde 1519, a gente repete, algumas delas, elas integram a nossa vida, a nossa cultura ao longo de tantos anos. Mas quando não é palavra de Deus, isso se perde pelo caminho. Agora, quando é palavra de Deus, o Senhor é o meu pastor, eleva os meus olhos para os montes, e o resto? Todas as coisas cooperam, e o resto? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai criando vínculo com ela. Algumas vezes nós cantamos a palavra de Deus. É lindo quando você vê uma composição, que é basicamente uma transcrição do texto bíblico. Eu aprendi vários textos bíblicos que, na verdade, estão numa versão que não é a que eu utilizo, mas eu aprendi com a letra daquele que escreveu e que cantou e que gravou, e ao longo dos anos eu vou repetindo essa música, porque a música, ela traz essa ideia da palavra de Deus para a nossa vida. No período que antecedeu a Reforma Protestante, nós estamos basicamente há um mês da comemoração da Reforma, algumas coisas muito complicadas estavam acontecendo. Uma delas tinha a ver com a posição que as pessoas ocupavam na estrutura religiosa, na estrutura eclesiástica de forma especial. Havia a possibilidade de se adquirir cargos, posições. E essas posições, naquela época, elas eram muito importantes, porque o poder religioso, ele era, em alguns lugares, em algumas épocas, mais forte que o poder político. O poder religioso é que definia o poder político. Então, o poder religioso era um lugar de muita importância. Curiosamente, ao longo do tempo, você vê como as coisas são, né? As coisas vão se complicando. As pessoas começaram a querer comprar o lugar de destaque. E compravam esse lugar. Então, começaram a aparecer vagas na estrutura religiosa, o que deformava completamente aquilo que Jesus nos ensina. Jesus diz que maior é quem? Quem é o maior? É o que serve ou o que é servido? Jesus diz o que, gente? Maior é o que serve. Agora, pensa comigo, completamente diferente da sociedade onde nós estamos. Por quê? Porque na sociedade onde nós estamos, maior é o que é servido. Maior é o que está à mesa, e não aquele que serve à mesa. Só que não é isso que o Evangelho ensina. E aí houve uma complicação, porque à medida que o Evangelho era ensinado, havia também uma deturpação, uma corrupção do sistema. E esse sistema começou a se corromper exatamente por conta disso. O que aconteceu? A igreja, como um todo, em vez de continuar servindo, ela passou a se servir. Então, ao invés de servir a Deus, ela passou a se servir de Deus. Tem como dar certo isso, gente? É nesse contexto que esse texto vai nos ajudar a entender, porque esse texto é um precursor de um problema gravíssimo que aconteceu e que acontece ainda hoje em alguns lugares, e a igreja evangélica não está isenta disso, infelizmente. Temos vários relatos de circunstâncias que se aproximam disso que nós vamos ler hoje aqui. Aquilo que veio a se chamar no futuro, né, de simonia, que tem a ver com o texto que nós estamos aqui. Pega o contexto?
Vamos ler comigo então, Atos 8, de 1 a 3. Atos 8, capítulo 8 de Atos, versículos de 1 a 3, quem escreve é Lucas. Esse texto começa acima do título, está vendo o título aí? A primeira perseguição à igreja, mas ele começa um tantinho acima com uma pequena frase que diz: e Saulo consentia na sua morte. Continue comigo. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Com força agora. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. E Saulo? Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Nós temos 4 etapas bem complicadas e que mostram um pouquinho desse caos. A primeira etapa fala da morte de Estevão. Lembra quem era Estevão? Um dos diáconos, um grande homem de Deus, alguém cheio do Espírito Santo do Senhor, que foi morto por apedrejamento. Alguém que já levou pedrada alguma vez? Levanta a mão. Quero ver as pessoas tranquilas. Eu já estou com a minha mão erguida, tá? Tem mais alguém? Além de mim? Pedrada? Eu levei uma pedrada aqui na testa uma vez. Olha que inocente. Só porque eu impliquei com o rapaz, entendeu? Só porque eu impliquei com ele, e depois que eu impliquei, eu continuei implicando com ele. E ele começou a jogar pedra, eu era tranquilo, eu peguei a vassoura sem o cabo, sabe, a vassoura sem o cabo, e fiquei dizendo para ele assim: duvido você vai me acertar, duvido você vai me acertar. A última coisa que eu vi depois de dizer essa frase 3 vezes, foi eu vi a minha tia vindo de cabeça para baixo me buscar. Abriu aqui, deu um talho aqui, foi um dos primeiros dos 13 pontos que eu recebi. 13 pontos aqui, 13 pontos aqui, 13 pontos aqui, 13 pontos aqui. Graças a Deus, Lucas não me puxou em nada disso, porque senão eu estaria perdido. O apedrejamento é uma morte sofrida demais. Eu assisti um vídeo sobre uma pessoa que mostrava uma pessoa sendo apedrejada. Até hoje eu não esqueço. Botaram uma veste branca nela, tipo um lençol, uma coisa assim, uma veste branca nela, era uma mulher, e ela estava de pé, e passaram a apedrejá-la, e à medida que a pedra ia acertando, aí você vê aquelas marcas de sangue. Daí a pouco ela não conseguiu mais ficar de pé, ela se ajoelhou, continuou sendo apedrejada até que ela tombou. É uma morte cruel, uma morte cruel. Estevão foi morto de uma forma cruel. Estevão foi morto, à medida que ele estava sendo apedrejado, o Senhor abriu os céus, ele pôde ver o Senhor em sua glória. E no ato de estar sendo apedrejado de forma terrível, violenta, ele passou a declarar perdão sobre as pessoas. Estevão estava sendo apedrejado, fisicamente apedrejado, e passou a perdoar as pessoas que o apedrejavam. Fácil ou difícil? Sabe com quem que ele aprendeu? Com quem que ele aprendeu? Jesus. O que Jesus disse quando estava sendo crucificado? Pai, perdoa-lhes, por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Estevão não tem mérito em si. Estevão imitou a Jesus como nós devemos imitar o tempo inteiro. Quando Estevão vive essa realidade do apedrejamento, ele declara o perdão, assim como Jesus declarou o perdão. E aquele que é perdoado recebe a bênção, mas quem perdoa, gente, vocês sabem disso? Aquele que perdoa, ele tira de cima de si um peso terrível, que não é um peso físico nem emocional somente, é sobretudo um peso espiritual. A gente quando perdoa dá um alívio, estou me sentindo mais leve. Isso é emocional. O espiritual, muitas vezes, nem é percebido imediatamente, mas ao longo do caminho nós vamos ver o como perdoar é importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Algumas pessoas ficam paradas na primeira etapa do seu crescimento espiritual porque não conseguem perdoar a quem o apedrejou. E quem é que nunca foi apedrejado pela língua de alguém? Nem vou pedir para levantar a mão. Estevão foi morto, era um problema grave. A partir disso, percebe-se que a igreja começa a sofrer uma perseguição. Morte e perseguição agora. E a dispersão, que é o próximo ato, começa a acontecer. A igreja começa a se agitar.
os irmãos que moram na área do Barra Shopping para baixo, começam a dispersar, eles vão para outros bairros, porque ali a perseguição chegou forte. E quem está do Barra Shopping para cima começa a dizer, talvez chegue aqui. Aí a perseguição vai pela Abelardo Bueno, e a turma toda da Abelardo Bueno começa a ir para outros cantos. O pessoal do Recreio se prepara, daqui a pouquinho a perseguição chega, e a dispersão faz, sabe o quê? A dispersão faz com que o Evangelho vá alcançando outras pessoas pela graça de Deus. Morte, perseguição, dispersão. Aí o povo começa a lamentar, que é uma coisa que a gente, talvez, na nossa cultura, não cultive isso da maneira adequada. A gente mistura lamento com murmuração. Murmuração é ficar reclamando. Lamento é quando você sofre. E aquele sofrimento não é uma coisa que te pesa, mas é uma coisa que te ensina. O lamento sobre a morte de Estevão mostrou o peso da perseguição e mostrou a fidelidade, a obediência, a glória de Deus. Ele, ao invés de desanimar as pessoas, ao invés de amedrontar as pessoas, o lamento pela morte de Estevão fortaleceu o coração e a fé daquele povo. Morte, perseguição, dispersão, lamento. O versículos de 1 a 3 apresenta também um breve relato de Saulo, que você já sabe que este Saulo é Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo antes da conversão. E eu queria fazer aqui um parênteses muito rápido para pedir a você que compreendesse que existe vida antes de Cristo e existe a vida depois de Cristo. E ainda depois de Cristo nós não somos anjos, não estamos prontos, não fomos santificados ainda, estamos num processo de santificação. Nesse meio tempo nós temos batalhas que nós precisamos enfrentar. O velho homem, o novo homem, a nova criatura, lavado e remido no sangue de Jesus, precisa passar por várias transformações ainda. Mas observe, nunca pense que alguém tão perdido não possa ser encontrado pelo poder de Deus. Como é que é descrito Paulo? Ainda Saulo. Veja o versículo 3. Saulo, porém, ele assolava a igreja, entrando pelas casas. Essa é a cena que eu queria que você imaginasse. Saulo com soldados, com carta de autorização, para na porta do seu condomínio, já vai entrando, porque ele não precisa anunciar a entrada de ninguém, as portas se abrem, o povo some, entra em cada elevador, e vai entrando em cada apartamento, e a pessoa não quer abrir, eles arrombam a porta, pegam os crentes todos, levam para lá e vão embora. Ouvi uma vez uma história da invasão de um grupo de policiais numa igreja perseguida. Entraram lá, a igreja perseguida, escondidinha, todo mundo fazendo culto de forma secreta. Aí eles entram e o policial, que era o líder, diz assim: quem aqui é fiel a Jesus? Quem é fiel a Jesus e quer morrer por ele, pode ficar. Quem não quiser morrer por ele, pode ir embora. Olha, voou um monte de gente. Ah, eu quero morrer, mas não hoje. Está aquela história, né? Não estou com tanta pressa assim, então, vamos embora. Foram embora vários. Ele, pode ir embora, pode ir embora. Ele continuou depois. Tem mais alguém aqui que quer ir embora? Quero saber quem são os fiéis e querem morrer por Jesus. Podem ficar. Os demais podem ir embora. Foi mais um grupo embora. Aí ele perguntou outra vez. Aí, na hora que ele viu que não tinha ninguém, ele falou assim: é assim que eu gosto de cultuar a Deus. Pode fechar a porta. E fizeram um culto ao Senhor. O perseguidor, na verdade, era alguém alcançado, e aquela prova era uma prova veemente para saber se as pessoas que estavam ali guardavam no coração uma convicção de sua fé. Saulo assolava as casas, entrava na casa das pessoas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Era uma perseguição implacável. E o líder desta perseguição, no versículo 3, é Saulo de Tarso, alguém sobre quem nós vamos ouvir falar ao longo da nossa história tantas e tantas vezes. Nunca subestime o poder de transformação que há no nome de Jesus. O texto continua, meus irmãos, e nos versículos 8, o capítulo 8, versículos 4 a 8, continua contando essa história. Veja comigo o que diz. Entre mentes, os que foram dispersos, lembra que eu falei da dispersão? Os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Conta para mim. Pregando a palavra.
Veja, eles estavam sendo perseguidos por pregarem a palavra, ok? Eles estavam sendo perseguidos porque estavam pregando a palavra. Aí eles são dispersos, o que eles fazem? Prega a palavra. Prega a palavra. Versículo 5. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a quem? Cristo. Sabe por que eles estavam sendo perseguidos? Por causa de Cristo. E ele anunciava quem? Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Veja, irmãos e irmãs, como é que a igreja reagiu à perseguição? Como a igreja reagiu ao tempo da perseguição? Como a igreja reagiu ao tempo da dispersão? Qual foi a reação da igreja? Ela se omitiu? Ela se calou? Ela se esquivou? Ela se silenciou? Ela fugiu? Ou ela enfrentou? Pode me responder? Bom dia, todos bem? O que ela fez? Ela enfrentou. A maneira como a igreja lidou com a perseguição nos ensina como nós devemos lidar também. Quando quiserem que nós fiquemos quietos e não anunciemos a Jesus, o nosso processo é exatamente o oposto. Nós temos um compromisso com a palavra, mas não é como obrigação, não. É um privilégio, é uma honra, é uma alegria compartilhar o Evangelho de Jesus. É uma palavra que vem da parte de Deus para a nossa vida, é uma mensagem que muda o coração de qualquer um de nós. Este evangelho chegou, embora a perseguição ali estivesse, e eles pudessem sofrer, inclusive, a morte, nada disso era maior que o privilégio de anunciar o evangelho de Jesus, de compartilhar a sua palavra, de anunciar as escrituras e de compartilhar aquilo que o Senhor estava ministrando ao coração deles. Sabe por quê? Eles não falavam de teoria, eles falavam de verdade. Eles falavam porque eles viviam a experiência diária. Eles sentiam não apenas um arrepio de um momento gostoso ouvindo uma música, mas eles sabiam em quem eles criam. E o coração deles havia sido convertido ao Senhor Jesus Cristo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo não há nada que possa nos controlar ou nos dominar, a não ser o próprio Espírito Santo de Deus. É lindo ver como eles continuaram e foram para Samaria, no caso de Filipe aqui, e vocês sabem que havia uma dificuldade grande entre judeus e samaritanos, uma encrenca de muitos anos. Eles viviam ali sempre brigando, sempre resistindo ao outro, havia uma discriminação constante para os dois lados, que envolviam questões econômicas, questões políticas e, sobretudo, questões religiosas. Jesus encontra com uma mulher em Samaria, lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Lembra? Ele estava no poço, tal, na fonte. E aí ela traz para Jesus uma pergunta muito importante. Ela diz, olha, os nossos antepassados, nosso povo, a gente tem que adorar no Monte Gerizim. E você, o que diz? E Jesus vai conversando com ela para explicar que nós não estamos apegados a um território, a um lugar físico específico, como um lugar mais santo. A gente chama Israel de Terra Santa, até como hábito nosso, mas Israel é tão santo como o Brasil, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Não há nada de santo diferente disso. A terra. Quando nós vamos relembrar esse olhar territorial, Jesus vai nos ensinar algo muito precioso, que nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Isso vai nos ensinar que, a despeito de um lugar que pode ser como um templo onde nós estamos aqui, é possível que alguém venha para cá e não adore ao Senhor, nem em espírito e nem em verdade. Não creia naquilo que está sendo cantado. É muito importante que você, ao cantar, pense na letra que você está cantando, para saber se você acredita mesmo naquilo. Uma vez eu estava evangelizando na praça, numa praça. Eu vi um cara sentado na praça, sentei do lado dele e comecei a evangelizá-lo. E lá pelas tantas eu disse, olha, eu quero que você conheça uma música, e essa música eu queria que você fizesse essa oração comigo. Aí ele olhou e falou assim, qual música? É assim, eu quero ser um vaso novo nas mãos do oleiro. E estava assim,
vaso nas mãos do oleiro. Aí a frase foi, quebra a minha vida e faz-a de novo. Ele falou, aí não. Aí não. Quebra a minha vida e faz... Sabe por que ele disse não? Porque ele não sabe quem é o oleiro. Porque o oleiro pega a nossa vida, não é para nos machucar, não, é para nos reconstruir, é para nos reedificar, é para nos colocar de pé, é para arrancar de nós aquilo que faz mal, aquilo que não coopera, aquilo que não edifica, aquilo que está nos adoecendo, aquilo que está nos afastando dele, aquilo que está nos prejudicando. Ele vai nos limpando e vai nos livrando disso de uma forma extraordinária. Esse é o oleiro. Toma a minha vida e faz-a de novo. Amém, meus irmãos? Alguém tem medo disso aí? Não, né? O evangelho é pregado além de Samaria. 3 resultados são maravilhosos que aparecem nesse texto. O primeiro deles é liberdade. Liberdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é o conhecimento da verdade. Olha o texto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem vai me libertar é o conhecimento da verdade. Não basta pegar a Bíblia. Eu preciso ler, eu preciso meditar e eu preciso praticar. Deu para entender? Vamos supor que eu tenho um carro e você também. Nós dois temos um carro. E um de nós dois coloca uma Bíblia aberta assim no painel do carro. O outro não. Eu botei a Bíblia, tá? Você não. Não, o contrário. Você botou a Bíblia e eu não. Qual carro vai ser mais protegido? A gente acha isso, que é o carro com a Bíblia. Se todo carro com Bíblia não fosse roubado, gente, seguradora estava perdida. Meu seguro é a palavra. É assim. A casa... Quando abre lá o texto no Salmo... Oh, vocês sabem? Já visitaram também essas casas? Salmo 91, isso quer dizer o quê? Eu estou supondo que o assaltante, crente, vai chegar, ler a Bíblia e vai dizer, olha, realmente, palavra boa. Vou no vizinho. Vou no vizinho. Não. Conhecimento da verdade, não ter a palavra, isso é como se fosse um amuleto. Não podemos lidar com a Bíblia como se ela fosse um amuleto. Não podemos lidar com as Sagradas Escrituras como se elas fossem nos proteger tão somente por estar com ela. Embora eu já tenha ouvido várias histórias de pessoas que estavam com a Bíblia no bolso, aí bateu a bala. Não... Já viu essa história? Eu já vi. E eu gosto de saber onde é que a bala parou. Porque eu acho que onde a bala parou deve ter uma mensagem especial para essa pessoa. Agora, se a bala parou no Salmo 91, vida que segue, irmãos. Liberdade, liberdade, maravilhosa liberdade que só Deus pode nos dar. Um segundo reflexo dessa ação do Evangelho ali foi a cura. O Senhor cura. Nós precisamos compreender que Deus tem poder de curar, se for da vontade dEle. Eu não posso obrigar Deus a curar ninguém. Eu já orei por pessoas que foram curadas e orei por pessoas que não foram curadas. Eu já orei por mim. Eu estava com um exame, já chego aí. Está querendo ir para o fim da mensagem uma vez. Eu chego aí. Eu fiz um exame de imagem, eu sou do tipo que não abro o exame. Sei que a maioria de vocês também é assim, não é? Faz o exame e não abre. Consultar no Google, nem pensar, não é verdade? A maioria de vocês. Eu peguei o exame e deixei o exame fechado do meu lado. Cheguei do laboratório, botei o exame, deixei ali do meu lado e fui até o médico, tudo com o exame ali. E na ida eu orei, não pelo exame, orei por mim, para que o exame tivesse bom. E o exame não estava bom. Não estava bom. Mas depois eu orei. Muitas pessoas oraram, e pela graça de Deus aqui estou, para a glória do nosso Deus e Pai, curado para a glória dEle. Mas já tive momentos em que a gente sabe que Deus pode curar, mas não é da vontade dEle. Não é fácil compreender isso.
Mas a gente precisa continuar a crer no poder de Deus em curar as pessoas, curar de toda sorte de enfermidades. Por isso, nunca deixe de orar. Seja uma pessoa fervorosa na sua oração, pedindo a Deus que cure, que cure, que cure. Não deixe de orar pelo fim da pandemia. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor, como temos feito desde o início. Deus gerou em Samaria a liberdade, Deus gerou a cura e Deus gerou grande alegria. A alegria tomou conta da cidade. Uma cidade feliz, porque ali houve a proclamação do Evangelho. Uma cidade alegre, porque a bênção do Senhor repousou sobre eles. A bênção de Deus sobre a nossa vida gera alegria. É uma alegria que não depende de nada. É uma alegria incondicional. É uma alegria que você não consegue explicar por que você está tão alegre. Você está alegre porque Deus deu a você essa alegria. Essa alegria é resultado do Evangelho. É uma alegria que nos leva para o fim da nossa vida. Mas o fim da nossa vida não é um problema. O fim da nossa vida é uma alegria. Quando os seus olhos se fecham e você imagina o céu, e você começa a adorar ao Senhor pensando no céu. Louvado seja o nome do nosso Deus. A presença do Senhor enche a nossa vida de alegria. O texto continua, caminhe comigo um pouco mais, versículos 9 a 13. Diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, qual era a frase a respeito dele? Este homem é o poder de Deus, olha que coisa! Chamado de quê? Grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Simão é apresentado aqui como mágico, e a mágica é alguma coisa que até hoje nos impressiona. É muito interessante quando alguém faz uma mágica com cartas na nossa frente. Você está olhando, a pessoa faz, e a gente não vê nada, é uma ilusão impressionante. Há pessoas que fazem aquele negócio da faca, né, da espada, corta a pessoa no meio, a pessoa parece inteira. Você sabe que tem alguma coisa, mas a gente não consegue enxergar até que apareceu o Mr. M, para aqueles mais antigos. A mágica, imagine bem a mágica no contexto daquela época que era uma coisa tão impressionante. Mas é curioso que a relação entre Simão e a mágica e a religiosidade, o grande poder, o poder de Deus, ele era visto como alguém com poder sobrenatural. Ele era percebido como alguém que tinha uma influência espiritual sobre as pessoas. Era uma coisa impressionante. Imagine bem a sua fama. Imagine bem como ele era conhecido, como ele era admirado, como as pessoas o procuravam. Todavia, o Evangelho chegou ali. E é um contraste claro, poderoso, lindo. Filipe não falava de si. Filipe não contava aquilo que ele havia feito. Filipe não trazia glória para a sua vida. Filipe tinha uma preocupação de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Veja, ele falava do reino de Deus. Filipe falava do reino de Deus, e no reino de Deus existe um rei, e os demais são servos. No reino de Deus, eu e você, nós não somos os mais importantes. No reino de Deus, o mais importante é o Senhor. No reino de Deus, a minha e a sua vontade não é mais importante é a vontade de Deus. O reino de Deus é para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Isso não combina com o discurso do mágico Simão. Também não combina com a mensagem da cultura do nosso tempo, que quer nos colocar no centro. Que quer dizer que nós somos os mais importantes, quer dizer que nós somos os melhores, que coloca a gente como alvo de toda a atenção de toda a humanidade. Quando nós não recebemos essa atenção, nós ficamos de mal. E queremos procurar um lugar onde a nossa atenção, onde as pessoas vão falar para a gente o tempo inteiro, você vai se dar bem, você é vitorioso, vai dar tudo certo, vamos em frente. Palavras de ordem.
como se essas palavras tivessem a ver com a gente, o Evangelho de Jesus, fala da glória dele. Agora preste atenção numa coisa, todas as vezes que você glorificar ao Senhor, a glória dele será derramada sobre a sua vida. Ele falava do reino, ele falava do nome de Jesus. Eu quero fazer aqui um apelo a você. Fale de Jesus. Fale do nome de Jesus. Não há nome mais doce, como uma das canções que a gente canta fala. Não há nome mais poderoso, mas não é um nome para ser invocado. O sangue de Jesus tem poder. É um nome para ser adorado. Jesus é apresentado na Bíblia como Senhor e Salvador. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é a porta. Jesus é o caminho, você sabe, o caminho, a verdade e a vida. A música clássica nos desafia a cantar Jesus, a alegria dos homens. É Jesus. Na minha caminhada com Deus, quando eu encontrei Jesus, eu descobri depois que eu não encontrei. Você acredita? Eu descobri que eu fui encontrado. Eu achei que eu tinha marcado o encontro com Deus. Depois eu descobri que quem tinha marcado era Ele. E você acha que eu me senti menor? Não, eu me senti muito honrado. Porque pare para pensar, Jesus marcou um encontro comigo. Ele quis que eu o conhecesse. E quando eu o conheci, eu descobri que Ele já me conhecia. Ele me chamou pelo nome. Ele nunca me deixou. Seja na hora do exame aqui, seja na hora da bênção da cura, seja na hora do sofrimento e da tristeza, seja na hora da alegria, Jesus nunca me deixou. Jesus, era isso que Filipe anunciava. Diferente de Simão, que falava de si, Filipe falava de Jesus. E o fato de Jesus ser anunciado gerou no coração daquelas pessoas que ali estavam todas essas coisas lindas que só o Evangelho gera na nossa vida. O Evangelho gera liberdade, o Evangelho gera cura, o Evangelho gera alegria. Jesus é a razão da nossa vida. E à medida que Jesus vai sendo anunciado, o Evangelho vai se tornando de forma dinâmica presente na vida das pessoas. O povo começou a se quebrantar. Cada um reage de um jeito. Cada um reage de um jeito. Eu, quando conheci Jesus, eu fui caminhando com Ele, eu não conseguia chorar. E eu não conseguia chorar, eu ficava rindo. Quando as pessoas choravam. Mas não era rindo delas, não. Era rindo de nervoso. Porque eu não conseguia chorar. Tem muitas histórias de caminhada com Deus que você vai aprendendo ao longo do tempo. Até o dia que o Espírito Santo de Deus me quebrantou o coração. E eu passei a chorar, não porque eu estava com um problema. Eu passei a chorar quando eu orava pela conversão de alguém. Quando eu pensava no sofrimento de alguém. Quando eu pensava no meu próprio pecado. Na minha vida pecaminosa. Naquilo que eu precisava de perdão, da graça do Senhor sobre mim. E eu passei a clamar ao Senhor e pedir a Ele que me perdoasse. À medida que eu era quebrantado, o Espírito Santo de Deus começou a fazer morada na minha vida e muda completamente a nossa perspectiva da história. O Evangelho de Jesus agiu na minha vida. Simão também recebeu essa ação. Só que a gente não sabe como o Evangelho atua na vida dos outros. Simão é aquele que o texto bíblico na sequência diz que ele abraçou a fé. O texto bíblico diz que ele andava com Filipe, ficou perto de Filipe. E qualquer um de nós que olhasse, a gente poderia dizer, olha, esse rapaz foi batizado, esse rapaz abraçou a fé, esse rapaz não larga Filipe, esse é um discípulo de Filipe, mas na verdade, o que estava no coração dele era terrível. Isso só veio à tona quando Pedro e João chegaram lá, e eles chegaram para orar pelas pessoas, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. E quando ele percebeu que Pedro e João impunham a mão sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo, sabe o que ele fez? Ele tinha duas opções, no mínimo. Duas opções. A primeira opção, como é que eu recebo isso? Como é que eu recebo isso? Eu quero.
Eu preciso disso na minha vida. Essa era uma opção, entre outras. A segunda opção, que foi a dele: como é que eu posso deter este poder para que eu mesmo imponha sobre as pessoas as minhas mãos? Só que isso estava lá no segredo do coração dele. E aqui eu quero te contar um segredo, só entre nós. Todas as vezes que há uma presença do Espírito Santo, e Ele está presente aqui, os nossos pecados vêm à tona. Entenda, quanto mais perto de Deus você estiver, menos você vai achar que você está arrebentando espiritualmente. Estou muito bem espiritualmente. Ah, não. Só fala isso quem não está. Todo aquele que está na presença do Senhor sabe quais são os seus pecados, as suas falhas, os seus limites, e vai sendo tratado, não é abandonado, não. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, a gente vê esse poder de Deus se manifestando no coração da gente, e vê o pecado, não é para condenação, não. É para conserto. É para abençoar a nossa vida. Quando o pecado vem à tona no coração da gente, que o Espírito Santo ele sonda o coração da gente e mostra aonde nós estamos errados, não é para que as pessoas fiquem apontando o dedo para nós, não. Não é para que nós sejamos condenados, não. É para que nós sejamos aperfeiçoados, abençoados, edificados pelo Senhor. É para que nós sejamos levantados pelo Senhor para uma grande obra, e essa grande obra começa dentro da gente. Este é o poder do Senhor, e isso que aconteceu com Simão. Sabe o que aconteceu com ele? Deus mostrou o que estava dentro do coração dele. E o que estava dentro do coração dele não era bom. Porque ele queria, olha só, o poder do Espírito Santo para voltar a ser quem ele era, o grande poder. É para ser referência como ele era anteriormente, uma referência religiosa, mas estava absolutamente perdido. E este fato de ele estar perdido deu a ele algumas complicações graves. Primeiro, que ele havia perdido uma grande oportunidade na sua vida. Deus estava agindo diante dele. Deus estava agindo diante dos seus olhos. Deus estava agindo de maneira poderosa. E ele, ao invés de perceber isso e receber essa bênção de Deus, essa ação de Deus na sua vida, ele passou a olhar para dentro dele na expectativa de voltar a ser quem ele era. Perdido, absolutamente perdido, embora estivesse diante do grande poder do Senhor. Ele estava perto de Filipe, mas não aproveitou. Pertinho de Filipe, andava colado com ele, mas não aproveitou. Não olhou para Filipe para ver o que Deus fazia na vida de Filipe, ele queria o que o Filipe tinha. Ele queria ter o poder e a autoridade mais uma vez. Ele estava diante de Pedro e João, duas enormes referências para a vida cristã. Pedro e João, diante deles. E perdeu a oportunidade. Ele estava diante de Deus. E perdeu a oportunidade que ele poderia ganhar de uma forma absolutamente singular. O Evangelho chegou a Samaria, fruto de perseguição, morte, perseguição, dispersão, lamento. O Evangelho chegou em meio às perseguições que Saulo de Tarso promovia, entrando nos condomínios da gente, arrancando homens e mulheres e colocando-os no cárcere. O Evangelho chegou a Samaria sendo pregado por Filipe, e ali algumas coisas maravilhosas aconteceram, 3 delas podem ser destacadas: liberdade, cura e alegria. O Evangelho chegou e atuou na vida de Simão, e Simão, assim como os demais, ele abraçou a fé, foi batizado, mas ele não estava junto. O Espírito Santo veio para nos santificar. Não é uma condenação. Ele quer nos abençoar. E Ele que nos mostra se há em nós alguma coisa que precisa ser tratada. Eu gosto de ir ao médico, e o médico tem que me dizer que eu estou ótimo. Eu tenho um tio do meu pai, que ele foi ao médico, o médico disse que não estava nada, e falou que não ia pagar a consulta. Eu não vou pagar, não tem nada. O senhor não é médico? Médico, não vou pagar. Saiu bravo com o médico. Claro, teve que pagar, mas saiu bravo com o médico. Como é que você vai no médico e não tem nada? Olha só. Eu gosto de alguém que diz para mim, você está ótimo, você não gosta?
Agora, quando alguém diz que você não está bem, mas te dá o tratamento, não é bom também? Você não se sente feliz quando começa a ser tratado? Você não, é essa sensação que eu queria que você sentisse agora comigo. Que você entendesse que o Espírito Santo de Deus aqui está para ministrar ao coração da gente. A bênção da liberdade, a bênção da cura e a bênção da alegria em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos e minhas queridas irmãs. Vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor em oração. Existem certas áreas da nossa vida que precisam ser visitadas pelo Espírito Santo de Deus. Posso pedir para você ficar de pé? Enquanto nós oramos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Apresente o seu coração diante do Senhor, ore por você e ore pelas pessoas que estão à sua volta. Ore para que o Espírito Santo de Deus possa trazer ao coração da gente aquilo que precisa ser feito. Senhor Deus, aqui nós estamos, como nós somos, absolutamente dependentes do Senhor. O Senhor está agindo, o Senhor está agindo, e esta ação do Senhor tão poderosa, nos livra do desejo de ter um poder que não nos pertence, de ter um lugar, um cargo, um espaço, como Simão quis, e deu origem àquilo que a teologia, a igreja, a história veio chamar de simonia. Nós não queremos isso, Pai. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós queremos servir ao Senhor e não queremos ser servidos. Queremos acompanhar o exemplo de Jesus, que se dobrou para lavar os pés dos seus discípulos, que serviu as pessoas, que se esvaziou da sua glória. Nós queremos servir ao Senhor e caminhar na presença do Senhor com absoluta simplicidade. Por isso, Paizinho, nós nos apresentamos diante do Senhor nessa hora e pedimos, perdoa os nossos pecados. Livra-nos da condenação. Traz ao coração da gente a bênção da liberdade, a bênção da cura e a bênção da alegria em nome de Jesus. Paizinho, nós que te agradecemos pela bênção de Jesus. Jesus. Pai, eu oro para que cada um dos meus irmãos e irmãs conheça mais e mais sobre Jesus e que converse com Jesus sobre a sua vida e que ouça a voz de Jesus por meio dos evangelhos, por meio da sua palavra e que conheça a caminhada de Jesus não como um grande líder, como uma referência política, mas como Senhor e Salvador. Porque é isso que vai mudar a nossa vida e a nossa história para sempre. Nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém.